Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus, essa paz que já se faz presente no ambiente, possa estar conosco e que essa paz nós possamos levá-la para todos os lugares em que nós estivermos. E quando nós temos Jesus no coração, todo fardo se torna mais leve. O tema da nossa reflexão hoje é vida. Vida após a vida. Não foi por acaso, porque caiu exatamente na abertura falar sobre vida. Olha só. E como é que é viver? Porque Deus criou nós. Nós existimos. Mas basta só existir? Porque existir é uma coisa diferente de viver. Tem muitas coisas que existem, mas não vivem. Assim como tem muitas pessoas que apenas existem, não vivem. Pessoas que, sabe, passam horas, dias, semanas, meses, anos sem fazer um progresso, sem ler um livro. Tem pessoas que passam anos sem ler um livro, sem se aprimorar na área em que trabalham. Não fazem uma reciclagem. Pessoas que simplesmente existem. Trabalham porque precisam comer, precisam pagar dívidas. Mas quando chegam em casa, o que fazem? Assistir televisão e pegar o celular. Né? Apenas existem. E nós precisamos viver. Deus não colocou a gente só para existir. Existe um propósito. E é viver. Viver é necessário, viver é bom. Mas saber viver é fantástico. Porque à medida que a gente vai aprendendo a viver, nós vamos evoluindo e vamos nos aproximando mais do Criador. Do nosso Pai, como o Senhor Jesus a chamar. E para exemplificar, eu vou contar uma história. Ela está no livro Libertação. Ela está no prefácio desse livro. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier, o autor é André Luiz, mas o prefácio é assinado por Emmanuel. E ele vai contar a história, a lenda do peixinho vermelho. A maioria dos espíritas, aliás, já conhece essa lenda. Mas é apenas para que a gente possa facilitar o nosso entendimento. Então começa assim. Num lindo e formoso jardim, lá no centro desse jardim, tem um lago. Nesse lago ele recebe a água que vem de uma fonte que vem de cima, entra no lago, e esse lago depois ele tem um escoador que mantém a oxigenação daquela água, né, e o nível, manter o nível. Nesse lago vive uma comunidade de peixes. Os peixes gorduchos, porque eles só pensam em comer, beber e dormir. Então toda a larva que é lançada nesse lago, eles comem aquela larva e vão depois descansar, vão para a loca, como debaixo da sombra. Mas nesse lago também existe um peixinho vermelho, magrinho, porque quase não sobra nada para ele comer. Os grandões rapidinho para ele comer. Então ele magro, passa fome e não tem aonde se esconder do sol. Ele tem que se manter em movimento, correndo de um lado para outro. Ele resolveu então estudar, para ter alguma coisa a fazer durante esse seu percurso. Foi fazer um inventário daquele lago. Então ele sabia onde estavam todos os azulejos que ficavam em volta daquele lago, aonde estava faltando azulejos, aonde tinham os buracos, as tocas. Ele sabia todas as vegetações que existiam ali naquele lago. Sabia onde tinha a quantidade grande de lama que vinha quando dava aquela enxurrada. Então ele descobriu tudo. Ele sabia
ali onde entrava a água, ele descobriu o escoador, que era protegido por grades. Quando ele viu que já sabia tudo que tinha naquele lago, ele resolveu aventurar o que será que tem por detrás dessa grade. Apesar de ser mago, ele precisou fazer um esforço grande para passar pelaquela grade. Conseguiu, deixou algumas escamas para trás, caiu no regato. O regato foi para o rio. E começou a ver peixes, comunidades diferentes de peixes, vegetações diferentes. Começou a ver pessoas caminhando pela margem, carro, bicicleta, pontes. Ele ficou maravilhoso. Descobriu que todo o rio desagua no mar, é para lá que ele foi. Porque ele não queria ficar num lugar só. Ele queria aprender. E a hora que ele entra no mar, naquele oceano maravilhoso, ele fica encantado. Peixes coloridos. Descobriu que tem a cavalo marinho, estrela no mar, ouriço. Ficou maravilhoso. Mas de repente, ele vê um monstro, um peixe enorme, aonde a cauda daquele peixe não cabia no lago que ele viu. Então ele se aproximou. Curioso, se aproximou demais e aquela baleia o sugou com as primeiras refeições. E ele parava dentro da baleia. Naquela escuridão, ele resolveu então fazer uma oração. Pedir ao Deus dos peixes que o ajudasse. Que ele seria um peixe melhor, que ele não usaria muito das tentações, que ele seria cauteloso na sua curiosidade. E a sua prece foi atendida. Porque aquela baleia começou a regurgitar e vomitou o peixe. Aquele peixe então ele saiu, correu para distante daquela baleia e encontrou uma comunidade que vivia nos corais, no palácio coral. Uns peixinhos magrinhos, igual ele. E ali ele começou a viver. Fez amizade com centenas de outros peixes. E na sua conversa, dizendo da onde que ele veio, descobriu que o único lugar seguro era o oceano. Porque todas as águas que estão no alto correm o risco de secar. E quem está lá vai morrer. Então ele pensou, nossa, preciso avisar os meus amigos que estão lá. Então ele fez todo o caminho de volta. Pelo rio, no regato. Passou com facilidade agora para aquelas grades. E aí ele já ficou pensando, eles vão me questionar, onde eu estive, o que eu fiz. E quando ele começa a falar com os peixes, percebeu que eles nem tinham percebido que ele se ausentou tanto tempo. Mesmo assim, ele insistiu, foi avisar que ali eles estavam correndo o risco, mas ninguém está correndo para ele. Ele resolveu então procurar o rei dos peixes. O rei dos peixes reuniu todo aquele pessoal, todo orgulhoso, porque ele sempre quis se mostrar para as pessoas que ele tem o poder. Então reuniu, olha, um peixinho aqui vermelho, ele quer passar uma informação para nós, vamos ver o que ele tem para falar. E ele começa a falar de outros mundos, de outros lugares, rios, mar, cada um que escolheu um lugar diferente, um lugar que eles iam viver tranquilo, né? Uma vida tranquila, porque ali eles estavam correndo o risco de morrer. Mas ele falou assim, vocês precisam fazer pelo menos uma coisa: perder peso, emagrecer, para poder passar pelas grades. E eles começaram a zombar do peixe, dizendo que primeiro eles nunca, jamais iriam perder tanto peso para passar pela grade. E depois que aquele era o mundo, não existia outro mundo além daquele lado. Zombaram tanto, falando que ele estava louco, e ele deu o recado e foi embora. E ele voltou para o palácio de Corais. Anos depois, ele descobriu que uma grande estiagem teve
naquele local. As águas secaram e aqueles peixes acabaram morrendo atolados na água. Ou seja, o peixinho vermelho sobreviveu. Ele não estacionou. Ele não quis saber apenas de comer, beber e dormir. Ele quis aprender, descobrir coisas novas. Enquanto aqueles outros peixes apenas existiram. Não viveram. Acabaram morrendo. E aí a gente vai ver em relação à morte. A única certeza, ou a primeira certeza que nós temos, é que a partir do momento que nós nascemos, um dia nós vamos morrer. Essa é a maior certeza que nós temos na vida. Um dia nós vamos morrer. E algumas pessoas, principalmente no meio espírita, dizem a morte não existe. O que existe é o desencarne. Será que as pessoas que pensam dessa forma, que não existe a morte, está certo? Isso vai depender do ponto de vista. Porque Kardec, nas suas obras, ele usa os dois termos. Kardec coloca o desencarne quando ele vai falar de espírito. Então, o espírito é um ser desencarnado. Ele está falando isso. Mas ele usa a morte quando ele se retrata ao homem, à mulher, ao ser encarnado. Quem já estudou a doutrina sabe que nós somos trío. Nós somos compostos de espírito, corpo espiritual, que Kardec deu o nome pelo espírito, e o corpo material, o corpo físico. Então, quando Kardec falava do corpo físico, ele mostrou porque a própria ciência nos apresenta que tem uma hora que nós vamos morrer, o corpo vai deixar de existir. Nós possuímos órgãos. E a morte é o quê? A cessação dos órgãos. Só que tem órgãos que morrem e a gente continua. Então tem pessoas que vivem sem estômago, tem pessoas que vivem sem um dos pulmões, tem pessoas que vivem sem um dos rins, tem pessoas que vivem sem coração. Vão ficar com o coração mecânico. Tem pessoas que vivem sem um olho, sem um outro olho. Então, existem vários órgãos que podem morrer, mas a gente continua. Mas existem órgãos específicos. Alguns órgãos apenas específicos que, se eles morrerem, só eles, a gente morre. O corpo físico morre. E a ciência só vai dar como morte quando tem a morte cerebral. É nessa hora, gente, que nós temos que já estar preparado para fazer a doação. Pessoal, na hora que tem a morte cerebral. Já avise minha família, olha, quando acontecer isso, pode ir lá, não tem problema nenhum. Porque eu vou precisar deles no plano espiritual, porque eu vou seguir com o corpo espiritual. Então nós temos a morte física e a morte espiritual, a vida espiritual. O nosso espírito ele segue. Então, hoje, eu estou João. Não sou João. Porque eu já tive muitas outras existências. Já fui Paulo, Pedro, Antônio, Maria, Marta. Então, o João, quando o corpo morrer, o João vai morrer. E o Espírito vai servir com as experiências adquiridas com o João. Parece estranho, né? Peraí, como o João vai deixar de existir? Sim. Assim como meu pai, que já morreu, mas o Espírito que desencarnou leva todas as informações, leva todos os conhecimentos que ele tinha. Na hora que eu chegar lá no plano espiritual, eu vou chamar ele de pai. Se ele se apresentar com a figura, sim.
Mas, de repente, a hora que eu estiver mais evoluído, ele também, de repente eu posso ter sido já pai dele, numa outra encarnação. Ele não sabe. Então, por isso que morre o João. Para exemplificar, vamos fazer assim, uma analogia meio grosseira. Vamos fazer um teatro. Imaginar a vida um teatro. E no teatro nós temos a peça, que são a vida que nós estamos tendo. No teatro nós vamos ter o ator. O ator vai interpretar um personagem. Quem é o ator? O Espírito. Quem é o personagem? O João. Então, o ator está interpretando o João. E toda a peça teatral, ela tem começo, meio e fim. Para ter uma lógica. E a existência é essa peça teatral que nós vamos ter hoje. O ator, quando termina a peça, quando a peça sai de cartaz, ele volta para casa. O personagem só vai ficar com a história. A Odete Reutemann vai ficar só com a história. Mas a atriz, ela segue. Isso vai acontecer com a gente. O ator, o espírito, ele vai continuar. Mas o João, que é o personagem, vai ficar com a história. Numa peça, o ator, quanto mais peças ele vai fazer, melhor ele vai se tornando. Aquele ator que faz só uma peça, ele não fica tão bom igual aquele que faz várias peças. Aquele ator que faz várias novelas, ele vai se tornando um ator melhor. E assim vai ser o espírito. Ele se tornar melhor, ele precisa encenar. Ele precisa ter várias existências diferentes. O ator, quando ele erra, comete algum equívoco numa cena, na outra ele vai melhorar. Numa próxima cena, num próximo espetáculo, ele já vai lembrar e corrigir aquilo. O espírito, quando erra numa encarnação, ele volta para corrigir aquilo, para corrigir aquela interpretação errada que ele tomou. E assim vai. Ele vai se tornando melhor e melhor até se tornar atores principais em muitos espetáculos. Então, aqui nós estamos observando que a gente não precisa ter medo da morte, já que a morte é só para o personagem, para a pessoa. Lembrando que Deus criou o Espírito, não criou o João. Quem criou o João é meu pai, minha mãe. A união do capeta masculino e feminino nasceu do João. Quem deu o nome de João foi meu pai e minha mãe, foi Deus. Deus deu o nome para o Espírito, que eu não sei, nós não sabemos. Um dia nós vamos saber que nome nós recebemos do Pai, do Pai Maior. Então a gente vai seguindo. Então não vai existir morte. E aí alguns, quando a gente pergunta a algumas pessoas, tem medo da morte? O espírita fala assim, eu não tenho medo da morte, mas não quero pensar nela não. Quando ela vier, quando ela chegar, chegou. Né? A gente escuta muitas pessoas, não tenho medo, mas também não quero pensar nela não. Mas será que esse é o termo correto? Será que a gente não tem que se preocupar? Será que, se a gente não pensar na morte, nós estamos cometendo equívoco? Porque eu deixo para fazer alguma coisa depois, eu não sei se isso depois vai chegar. Então aquela briga boba que nós tivemos com o familiar, às vezes por causa do político, porque um torce para que o Bolsonaro volte, outro quer o Lula, e assim acaba criando intrigas dentro da família. Às vezes briga por causa de inventário, às vezes briga por causa de futebol, e a gente deixa de conversar com aquele familiar por causa de política. Mas eu vou esperar o momento certo para fazer isso. E de repente esse momento não chega. E aí Jesus nos aconselha a reconciliar com o teu adversário enquanto caminha com ele. Porque depois vai ser mais difícil. E por que vai ser mais difícil? Porque
se a gente não reconciliar agora, nós vamos perder uma encarnação só para poder reparar aquela falta que nós estamos conversando. Nós não paramos para falar, olha, vamos saber quem sou eu que quero. Esse é o outro grande problema, que às vezes a gente acha que está certo. A gente não vai conversar com o nosso adversário porque a gente fala assim, ele tem que conversar comigo. Porque eu estou certo. E a maioria das vezes nós estamos errados. Porque olha que a pessoa, a gente senta para conversar, a pessoa mostra o seu ponto de vista, a gente fala, nossa, sou eu que cozinhei agora. Olha como que é bom uma coisa dessa. Vamos fazer isso enquanto estamos caminhando com o nosso adversário para que a gente não venha. A gente fala muito de morte aqui, tem um termo legal que algumas pessoas dizem que é, olha, realmente a morte não existe, é uma viagem. E esse termo é legal, né? Nós não morremos, vamos viajar. Mas para a viagem a gente tem que levar a mala. Nós estamos carregando na mala as coisas certas que nós precisamos. A gente tem feito, né, uma revisão na mala nossa. Será que eu sair daqui, eu estou levando? Eu estou levando as coisas certas, aquilo que eu preciso? Ou estou querendo levar coisas que eu não vou precisar? Porque meu carro, minha casa, minha mulher, meus filhos, que são coisas, por que me pareça, né? Nós estamos pensando na matéria. Isso a gente não vai levar. A gente não leva as coisas materiais, mesmo que a gente queira. Né? E o que nós vamos levar daqui na mala? As coisas boas, aquilo que nós fizemos de bom, mas também aquilo que nós fizemos de ruim. A nossa avareza, nosso orgulho, nossa vaidade. Isso a gente vai levar. Por isso que é necessário a gente olhar a nossa mala. Eu estou levando isso. Eu preciso tirar o orgulho. Eu preciso levar isso. Eu preciso levar a vaidade. Eu não preciso levar prepotência. Eu tenho que levar amor. Quando a gente leva amor, a gente leva tudo o resto. Porque quem ama, não se importa com mais nada. Quem ama é caridoso. Quem ama é reverente. Quem ama faz benefício ao próximo. E quando a gente faz benefício ao próximo, por ninguém parece que ele está se beneficiando. Mas a gente não tem que pensar nisso. Porque quando a gente pensa, só vou juntar porque, olha, o João foi um palestrante, eu escutei que se eu não fizer bem, eu não vou para o plano espiritual bom, já não tem valor nenhum. Né? Nós estamos falando de morte. Agora vamos falar o seguinte: para onde nós vamos depois da morte? Existe vida após a morte? Aí, algumas teologias. Primeiro nós vamos ver o seguinte: os materialistas e os ateus falam que não tem vida após a morte. Morreu, acabou. Seria muito simples, né? Morreu, acabou. Mas também seria um caos. Porque se não existe vida após a morte, não vai ter cobrança após a morte, então eu posso fazer nada. Por que eu vou ser pobre? Por que eu vou ser benevolente? Por que eu vou passar necessidade? Né? Eu posso roubar, eu posso matar, eu posso fazer o que eu quero, porque não vai ter nenhuma cobrança. Então esse pensamento a gente já percebe que está errado. É tão errado que eu tenho amigos, não é uma, eu tenho amigos que são ateus. São melhores do que muita gente. Fazem caridade, não porque estão pensando em Deus, porque eles não acreditam em Deus, mas fazem caridade porque é ético. No fundo, os ateus eles acreditam, eles não acreditam no Deus que apresentaram para eles, um Deus violento, um Deus que pune, um Deus que castiga. Então por isso que eles se tornaram ateus. Mas a maioria, pelo menos todos que eu conheço, são muito mais benevolentes do que muitos outros. Dizem que
doutrina, não é doutrina, mas na teologia cristã, tanto na católica como no protestante, nós vamos ver que eles acreditam numa vida após a morte, mas não têm uma noção. E a noção mais ou menos básica deles é a seguinte: morreu, vai ficar dormindo aguardando o dia do juízo final, quando Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Primeiro nós vamos ver que Jesus, ele não julgou nem quando estava enganado, calado. Para a mulher adulta, ele disse: vá, não tem mais, ele não julgou. Então, se Jesus não julgava quando estava enganado, também não vai julgar se voltar. Ele não tem outro lugar, mas vamos fazer uma suposição, apenas suposição que Jesus volte. Hoje não, mas em dezembro, quando saiu o último censo, são 8 bilhões de pessoas encarnadas. Já deve ter mais, né? Mas em dezembro de 2024, 8 bilhões. Só que encarnados é uma fila enorme de gente para Jesus julgar. O homem existe há 200 mil anos. Algumas vão falar 40 mil anos, que se fosse 40 mil, mas 200 mil anos que nós temos de vida. Para essas pessoas, eles estão dormindo, não reencarnaram. Então, são mais de umas 100 bilhões de pessoas só que estão mortas, desencarnadas. Agora imagina Jesus e aquela fila enorme, vai lá anos, julgando céu, céu, inferno. E quem é que vai para o céu? E Jesus disse que a gente peca até por pensamento. Quem é que vai para o céu? Não é? Então era mais fácil falar assim: vai todo mundo para o inferno. E aí a gente pode, agora vocês estão lá, vou ver quem é que estão construindo para voltar para o céu. Senão ele teria que ficar uma filha enorme. Então é lógico, na lógica a gente já vai perceber que isso não vai acontecer. E não vai julgar. Aí a gente vai falar o seguinte: mas aonde nós vamos? Para o inferno ou para o céu? Ainda tem algumas pessoas que acreditam no inferno e no céu. Por que Deus criaria o inferno? Porque o inferno vai os pecadores. Mas quem é o pecador? Aquele que cometeu o crime violento é um pecador. Aquele que roubou para poder alimentar os seus filhos também cometeu um crime. Ele vai expor os dois para o mesmo lugar. Se aqui na Terra, principalmente no Brasil, não existir pena perpétua, o máximo que as pessoas ficam presas 30 anos. Aí a justiça aqui no Brasil é melhor que a de Deus, porque aqui cada um vai cumprir a pena de acordo com o seu delito. E Deus mandaria todo mundo para o inferno. Deus seria tão Jesus, quando foi questionado pelo jovem, dizendo assim: bom homem, Jesus falou que ele não era bom, que bom não era o pai. E se o pai é bom, é lógico que ele vai mandar seus filhos para sofrer pela eternidade. Mas ao mesmo tempo, e o céu? Quem vai para o céu? Aquele pai de família que vai trabalhar, não reclama do trânsito, não reclama do chefe, não reclama do patrão, volta, chega em casa, não reclama da esposa, não reclama dos filhos, é um trabalhador, todo domingo vai na missa, ou vem no centro espírita. Esse é considerado uma pessoa boa. Esse vai para o céu, não é? Segundo as pessoas. Então não precisa, para ir para os céus, basta não fazer o mal. Mas aí ele vai para o mesmo céu que Madre Teresa de Calcutá, aquela mulher que dedicou a sua vida a cuidar dos leprosos, das pessoas que viviam na rua.
Ele vai para o mesmo céu que Francisco de Assis, que abdicou de todo o dinheiro do seu pai, da herança, para cuidar dos pobres. Vai para o mesmo céu que Chico Xavier, o apóstolo, que se dedicou à caridade. Também achar que o céu. Então, falar de anjos e demônios, seria muito falar que Deus criou o demônio, Deus criou o Satanás. Aí vão falar assim, não, Deus criou foi o anjo, ele que se revoltou e virou o Satã. Mas por que Deus cria anjo? Alguns vão falar assim, não, para poder educar, para poder ajudar as pessoas que estão aqui encarnadas. Mas para ajudar nós que estamos aqui encarnados, é necessário ter conhecimento. Por que Deus ia dar conhecimento para um anjo sem fazer nada? E para nós ele fala, vamos lá, vamos enganar quantas vezes for necessário para poder aprender. Né? Tem lógica, né? Então, aonde é o mundo espiritual? A partir do momento que a gente morre, a gente desencarna, o espírito desencarna, para onde ele vai? Vai para o mundo espiritual. Mas aonde é esse mundo espiritual? É o primeiro lugar que você morre. Morreu, você já está no plano espiritual. Ah, João, mas eu já vi dizer que muitos ficam por aqui, atormentando. Fica aqui nesse mundo. Mas é um mundo paralelo. É tão próximo que eles interferem na nossa vida. Nas questões dos espíritos. Às vezes eles comandam, muitas vezes comandam os nossos pensamentos, as nossas ações, porque nós permitimos isso. Então, o mundo espiritual é a primeira porta que se abre. Aliás, quando fala umbral quer dizer porta. Aquele vão. Primeiro lugar aqui. Questionaram o Chico, todo mundo tem que passar pelo umbral? Sim. Todo mundo. Tempo de permanência vai depender de cada um. E os espíritas fazem muita confusão com o umbral. Esse umbral é o inferno e o nosso lar é o céu. Só que o nosso lar, se vocês observarem, quem lê o livro ou quer assistir o filme, vai ver que ele é protegido. Ele tem um hino alto, portões altos, impedindo que os inferiores entrem. Se os inferiores entram, porque está ali no umbral. Então, o nosso lar está dentro. O nosso lar é como uma cidade. O umbral, vamos dizer assim, é um estado com várias cidades. Então nós vamos ter o Vale dos Suicidas, nós vamos ter Vale de Montes no plano espiritual do umbral, e cada um vai ser destinado de acordo com a sua evolução, daquilo que plantou aqui. Quando, naquela época, Jesus dizia o seguinte, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, aquilo que você plantou, você vai colher. Hoje em dia a gente fala o seguinte, já que ninguém mais semeia, porque alguém conhece, muitas crianças, muitos jovens, não sabem nem como é plantar uma couve. Hoje a gente pode falar o seguinte, nós temos aqui um cartão de crédito. Cada um com um valor diferente. A hora que a gente chega no plano espiritual, cada um vai para um hotel no plano espiritual de acordo com o crédito que possui. Então, aquele crédito que eu consegui aqui, é esse crédito que eu vou usar lá. Então, quem tem condições vai estar numa suíte presidencial. Quem não tem vai estar numa pousada. Né? Então, aquele que está na pousada não consegue ir para a suíte. Então, fica mais fácil a gente entender hoje assim, olha, o crédito, o que eu fiz aqui? O que eu plantei aqui? Que cartão de crédito? Que chave eu vou abrir quando eu chegar no plano espiritual? O peixinho vermelho nos dá uma ideia legal. Nós precisamos agir. Nós precisamos viver. Nós precisamos ter iniciativa para ter um mundo melhor. Porque se eu ficar parado, se eu não tiver a iniciativa de aprender, eu não vou evoluir.
não vou evoluir cientificamente e não vou evoluir moralmente. Os outros peixes são aqueles que ficam parados, esperando que a providência mande alguma coisa. Não vai mandar, porque depende de nós a evolução. Então a doutrina espírita traz uma coisa boa. O inferno não existe. Nós não precisamos temer mais o inferno. Mas Deus uma notícia ruim. O céu também não existe. Então, aqueles que pensavam que morrendo iam descansar, podem tirar o caminho da chuva. Tem muito trabalho. Jesus não descansou. Deus não descansou no sétimo dia. Trabalha com isso. Então nós vamos trabalhar muito. Então que tenhamos a certeza, com a doutrina de que uma vida nova nos aguarda. E que as bênçãos